Audiência amiga do Pensar Piauí, estou aqui no canal do YouTube do Pensar Piauí, estou aqui nas páginas do Pensar Piauí agora para o comentário de Oscar de Barros. Antes de entrar na pauta propriamente dita do comentário, eu queria dizer para a minha querida audiência que eu não tenho bola de cristal, eu não jogo cartas, eu não sei adivinhar, mas a minha proposta de comentário hoje é para responder algumas perguntas. Quem vai substituir Lula na política? Quem será seu herdeiro político? Bom, então hoje aqui eu vou deixar uma sugestão para vocês. O herdeiro político de Lula será Guilherme Boulos. O Pensar Piauí publicou: Boulos prioriza a reeleição de Lula e pode trocar candidatura por cargo no governo. A matéria dizia o seguinte: o deputado federal Guilherme Boulos, PSOL São Paulo, indicou a interlocutores próximos que está disposto a não disputar um novo mandato para a Câmara dos Deputados em 2026, caso seja convidado pelo presidente Lula para integrar o governo. Segundo aliados, Boulos reiterou que sua prioridade é contribuir com a reeleição de Lula e que, embora tenha conquistado expressiva votação em 2022, o PSOL tem condições de cumprir as cláusulas de desempenho eleitoral, mesmo sem a sua candidatura, sem a candidatura do Boulos. Ele disse, abre aspas, se for para ajudar o governo e o projeto político que representamos, estou disposto a contribuir de outra forma, fecha aspas, teria afirmado o parlamentar pessoalista. Eu acho que vai dar Boulos quando Lula pendurar sua chuteira política. E vamos ficar nessa análise aqui dessa matéria. Veja só. Nos corredores da política, disse que Lula vai convidar Boulos para integrar o governo. Mas com uma condição. Boulos chegará ao governo e em 2026 não pode ser candidato a nada, tem que ficar no governo. E a matéria informa também que Boulos está sensível e deve aceitar essa proposta. Por que eu digo que Boulos vai suceder Lula? Porque Boulos e Lula são parceiros políticos. E o Lula não pediria um sacrifício enorme desse para um parceiro político dele, no caso o Boulos. Olha, Boulos, larga lá a candidatura de reeleição para deputado federal e vem para o meu governo que tem 2 anos. É claro que Lula aposta na reeleição dele. É claro que Boulos acredita na reeleição de Lula. E que, portanto, esse sacrifício do Boulos de deixar a Câmara Federal para ficar até 2026 no governo Lula, tem nos dois, tanto em Lula quanto em Boulos, a expectativa de que Lula ganhe e continue o governo, e aí Boulos continuaria no governo. A princípio, ele está cogitado para ir para a Secretaria-Geral do governo, mas no 4º mandato de Lula, no mandato de Lula seguinte, ele poderia assumir outras funções. Boulos e Lula se conhecem há muito tempo. Lula é uma pessoa que guarda muito carinho por aqueles que o acolhem em momentos de dificuldade. Lula passou por um momento de dificuldade recente quando foi preso pela Polícia Federal em São Paulo. Uma das pessoas que estava lá, dando solidariedade ao presidente, era exatamente Guilherme Boulos. E esse gesto calou fundo em Lula. Lula ficou muito grato por essa expressão de solidariedade de Guilherme Boulos. Tanto que na eleição passada, quando Boulos era candidato a prefeito da cidade de São Paulo, Lula fez um movimento para que o PT apoiasse Boulos lá em São Paulo. E tem se referido à liderança do PSOL com
com palavras que dignificam a carreira do Boulos e que são palavras extremamente positivas. Poderia ser uma outra liderança, poderia ser uma liderança do PT, mas aí a sapiência do Lula é aquela coisa, escuta um, escuta outro, vê o trabalho de um, vê o trabalho de outro. E essa notícia que o Pensar Piauí deu, mas que outros sites de notícias também o fizeram, é uma notícia que diz assim, Lula pediu um sacrifício para o Boulos, e é verdade, é um sacrifício. Mas ele não pediria à toa, tem um troco nessa história. E eu acho que ele observou Boulos, a carreira dele pública, ele foi grato àquela solidariedade expressa pelo Boulos na ocasião da campanha, da prisão. Ele experimentou Boulos eleitoralmente na eleição de São Paulo. Boulos foi para um segundo turno, teve uma performance boa. Enfim, na minha visão, na minha opinião, sem bola de cristal, sem cartas, sem adivinhação, mas analisando os fatos políticos, acho que Lula, quando essa notícia vem a público, ele dá sinais de que Boulos pode ser o seu sucessor e está cotado para isso. Evidentemente que política é uma coisa que bem definiu o ex-governador, ex-senador por Minas Gerais, Magalhães Pinto. Ele dizia que política é como uma nuvem. Ora está de um jeito, você olha agora, a nuvem está de um jeito. Você olha daqui a 5 minutos, a nuvem está de outra forma. Assim é a política. Pode ser que em 2030, que nós estamos falando dessa ocasião, porque em 2026 Lula será o candidato do PT, Lula será o candidato do PSOL, Lula será o candidato das esquerdas, Lula será o candidato para combater o fascismo e a extrema-direita no Brasil. Isso está claro. E o Boulos revela isso na matéria. Mas ele precisa preparar a liderança que vai substituí-lo, porque Lula, em cédula eleitoral, ainda só mais uma vez em 2026. 2030, não. Aí alguém precisa assumir esse posto. Pode ser Fernando Haddad, pode ser Flávio Dino, mas a movimentação dessa semana me faz crer que Guilherme Boulos, atualmente no PSOL de São Paulo, é o nome que Lula está trabalhando para sucedê-lo no PT, Boulos viria para o PT, e suceder Lula na política brasileira, disputando cargos importantes como de presidente da República. Noutra ocasião, noutro assunto, voltaremos com o comentário de Oscar de Barros.